gente, como eu me julgava, meu Deus do céu. Eu era muito, muito má comigo mesma, mas eu era muito má comigo mesma. Depois que eu virei mãe, eu me escravizei, posso dizer assim que eu fui uma escrava dos meus julgamentos. Eu era desesperada. Qualquer coisa, mas qualquer coisas pequenas eu me julgava e acabava comigo mesma. Era muito, muito ruim isso. Eu me sentia mal o tempo todo, que era uma tortura que eu fazia comigo mesma. Era como pegar o chicote e ficar me auto-chicotando nas minhas costas o tempo todo. Qualquer coisa que acontecia, qualquer coisa, se o Luiz chorava, se o Luiz ria, se o Luiz dormia muito, se o Luiz dormia pouco, não importava o que acontecia. O foco era eu era uma pessoa errada, eu era uma mãe ruim, eu fazia tudo errado, e isso acabou muito comigo, assim. Chegou um momento, quando o Luiz tinha uns 6 meses, mais ou menos, aconteceu algo muito incrível, assim. Foi literalmente do dia pra noite, tá? Que eu acordei uma outra pessoa. Eu até tenho que ver, eu gravei tudo o que eu falei, pensei. E eu tive um salto quântico, eu diria, assim, de percepção, porque foi do dia para a noite mesmo que eu disse, eu não posso mais viver assim. Porque a gente fica doente se a gente vive assim, né? Eu vou acabar ficando doente, eu vou acabar, aí sim é que eu não vou poder estar aí pro meu filho, aí assim é que tudo vai dar errado, né? Então eu comecei a relaxar mais. E isso foi bem no final de agosto de 2020, mais ou menos, no final do mês de agosto. Eu lembro tão bem dessa data porque ficou muito marcado para mim, assim. E dali eu já dei uma mudada muito grande e comecei a aceitar mais e não ficar mais desesperada qualquer coisa que acontecia. Até, por exemplo, eu lembro que eu me sentia culpada porque eu tive que fazer cesariana, foi tudo meio complicado o parto e tal. E eu tinha dificuldade de me levantar, de sentar, não tinha força ali no meio do corpo, né? Então eu pegava o meu bebê, colocava aqui assim para me sentar no sofá, o sofá era meio fundo, né? E aí balançava muito a cabeça dele assim. Ai, gente, aquilo me doía. Eu pensava, meu Deus, balançou a cabeça demais do meu filho, pronto, agora vai ter um problema no cérebro, porque, gente, era assim, eu fazia isso. Lembro disso ainda muito bem. Aí depois eu comecei a relaxar mais, assim, e eu vi que eu me martirizava e que isso estava acabando comigo, né? Eu diria assim que foi algo assim muito grandioso que aconteceu. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu tive ajudas, né? Provavelmente do outro mundo, porque eu não foi muito do dia para noite mesmo, assim. E eu sou muito agradecida por ter conseguido ver isso e muitas outras coisas que aconteceram, que eu vi, que eu recebi as informações. E devagarinho, devagarinho, a gente vai se vendo, vai se conhecendo e vai se curando e vai se aceitando, porque a gente tem que olhar por esse lado, sabe? É aceitar. Eu preciso aceitar eu do jeito que eu sou, porque eu dou o melhor de mim, sempre. E assim é você também, como mãe, como mulher. Você também dá o seu melhor. Todo mundo é assim. Cada um sempre dá o seu melhor de acordo com a sua consciência naquele momento. E tá tudo certo. Nós julgamos às vezes e podemos pensar, nossa, esse não tá dando o seu melhor. Não, ele tá sim. Não tá dando o seu melhor de acordo com os seus olhos, os seus óculos de vida, né? Como você vê a vida, como você acha que é o melhor. Mas para aquela pessoa, sim, ela tá dando o melhor. Né? Então eu comecei a ver isso, né? Eu comecei a olhar dessa forma. Eu tô dando o melhor para mim. E essa jornada ainda continua, né? Ela continua ainda, porque os julgamentos para comigo mesma, claro que ainda existe, e devagarinho
porque são camadas de, como se fosse uma cebola, né? Que a gente vai uma camada, a gente cura, a gente vê, a gente ressignifica. Aí depois vem a outra camada, a gente vê, a gente ressignifica. E assim a gente vai indo para camadas mais profundas. E assim a gente vai se curando e vai se autoconhecendo. E vai se aceitando. E automaticamente a gente vai se amando mais. A gente se ama mais por causa disso. Então aí vem o amor próprio, né? Porque se eu me amo, eu mereço muitas coisas. Muitas. Se eu não me amo, nada eu mereço e as coisas não acontecem na minha vida e muitas vezes é por falta de amor próprio. No final das contas, cai nessa crença do amor próprio. Eu não me amo, eu não sou merecedora das coisas. Faz sentido para você?